Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando Zhaofeng puxou seu arco, a expressão do homem vestido de cinza se transformou em uma de zombaria. No entanto, quando aquelas 3 flechas vieram direto para ele, sua expressão mudou de repente. Essas 3 flechas envenenadas tinham pequenas lacunas entre elas e não estavam indo em linha reta. No entanto, a maneira como estava disposta significava que ele não tinha rotas de fuga, ele estava completamente travado. O homem vestido de cinza sacudiu a mão e uma rajada de vento quebrou a primeira flecha, mas a segunda flecha veio logo depois. Se ele quisesse desviar da segunda flecha e então atacar Zhaofeng usando a melhor rota possível, ele teria que enfrentar a terceira flecha. A terceira flecha parecia calcular como ele reagiria. Como ele fez isso? A pupila do homem vestido de cinza encolheu enquanto sua expressão se tornou chocada. Se tudo isso foi planejado por Zhaofeng, então isso seria extremamente assustador. Ele era um jovem com menos de 14 anos de idade. Ele não sabia que o olho esquerdo de Zhaofeng já estava travado nele. Tudo, incluindo seus batimentos cardíacos e sua respiração, estava sob vigilância. Zhaofeng havia atirado suas flechas de acordo com as mudanças no corpo do oponente. Tudo ocorreu conforme o planejado. As 3 flechas haviam paralisado o homem vestido de cinza por algumas respirações. Não há diferença. Você ainda vai morrer hoje. A voz do homem vestido de cinza estava cheia de frieza. No entanto, as ações de Zhaofeng depois disso deixaram atordoado mais uma vez. Zhaofeng não correu depois de atirar as 3 flechas. Em vez disso, ele se virou e atacou os 2 homens atrás dele. Morra! Os 2 homens vestidos de preto também atacaram Zhaofeng. Como eles estavam correndo um em direção ao outro em linhas retas, a distância entre eles logo diminuiu. Esse garoto tem fortes habilidades de cálculo. O homem vestido de cinza sentiu-se um pouco ansioso. As ações de Zhaofeng tinham sido a maneira mais perfeita de escapar. Primeiro, ele não correu imediatamente. Suas chances de escapar sob os 2 grupos de pessoas eram muito baixas. No mínimo, Zhaofeng havia confirmado que a velocidade do homem vestido de cinza não seria mais lenta que a dele, ou então ele não poderia ter aparecido na frente dele como um fantasma. Em segundo lugar, foi muito difícil para Zhaofeng encontrar um ponto de ruptura. Após comparar as 3 pessoas, Zhaofeng pensou que os 2 homens vestidos de preto eram mais fracos. Se ele pudesse acabar com esses 2 rapidamente, e então se concentrar no homem vestido de cinza, suas chances de vencer seriam maiores. Assim que Zhaofeng e os 2 homens estavam se aproximando. Como um artista marcial de meio passo trivial lutará contra 2 ranqueiros de pico de 4º lugar? O homem de cinza não se sentia urgente. Ele não precisava dos 2 homens de preto para matar Zhaofeng. Tudo o que ele precisava era que eles parassem Zhaofeng por um tempo, então Zhaofeng definitivamente morreria. Punhos do dragão furioso. Enquanto Zhaofeng trocava golpes com os 2 homens vestidos de preto, seu corpo passou perfeitamente pelo espaço entre os ataques. De repente, sua aura aumentou dramaticamente. O quê? Esse cara é um verdadeiro artista marcial. A expressão do homem de cinza finalmente mudou. A aura de Zhaofeng obviamente mostrou que ele havia alcançado o 4º nível do caminho marcial. O punho de Zhaofeng era como um dragão rugindo que carregava um leve brilho verde e atingiu o peito de um dos homens vestidos de preto. Os ossos dentro dele foram instantaneamente quebrados e ele morreu imediatamente. A explosiva força interior de Zhaofeng atingiu o pico do 4º nível e os punhos do dragão furioso também atingiram seu nível máximo. Com aquele punho, ele matou um dos homens de preto. Isso não foi só porque eles menosprezaram Zhaofeng, foi também por causa da força de Zhaofeng e dos cálculos do seu olho esquerdo. Irmãozinho! O outro homem de preto gritou com raiva enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Punhos do dragão furioso. Zhaofeng imediatamente atacou o outro homem de preto. Ser misericordioso com o inimigo significava ser cruel consigo mesmo. Eu vou te cortar 10.000 vezes por matar meu irmãozinho. A espada no artista marcial vestido de preto de repente liberou uma força interior extremamente poderosa enquanto ele furiosamente cortava em direção a Zhaofeng. Atrase-o! O homem vestido de cinza atrás gritou. Ele só precisava que a pessoa parasse Zhaofeng, não necessariamente o matasse. Infelizmente, o homem vestido de preto havia perdido a cabeça e atacado loucamente. Zhaofeng utilizou totalmente seu olho esquerdo para encontrar falhas no oponente. No entanto, seu tempo era limitado, pois o homem vestido de cinza atrás dele estava o alcançando. Zhaofeng não conseguia se importar com mais nada enquanto seu corpo flutuava rapidamente dentro do alcance da espada do homem vestido de preto. Zhaofeng finalmente acertou um soco no ombro esquerdo do oponente. Embora o braço do homem estivesse quebrado, ele continuou atacando em direção a Zhaofeng. Zhaofeng o socou mais uma vez e quebrou sua garganta. O homem de preto caiu no chão, morto. Zhaofeng também pagou um preço por isso.
Ele sofreu alguns danos internos devido ao homem ter acertado seu último soco no peito de Zhao Feng. Afinal, sua técnica de parede de metal ainda não havia atingido o terceiro nível, o que significava que ele não poderia receber golpes diretos de cultivadores do mesmo nível. Criança, você tem se escondido bem fundo. Sua verdadeira força está próxima do quinto nível do caminho marcial. No entanto, você ainda morrerá hoje. Neste momento, o homem vestido de cinza havia chegado. Houve um silêncio mortal enquanto os dois se encaravam. Quem te mandou aqui? Foi Zhao Tianjian. Zhao Feng olhou para o homem vestido de cinza. Ele tinha 80% de certeza de que Zhao Tianjian era o mentor. Ele só tinha um inimigo mortal na cidade penal a dos Sols, Zhao Tianjian e seu filho. Não importa se foi ou não, já que você vai morrer de qualquer forma. O homem vestido de cinza riu cruelmente e se moveu como um fantasma. A lâmina curva em sua mão cortou em direção a Zhao Feng. Zhao Feng sentiu que o inimigo tinha uma habilidade de trabalho de pés de alto nível e velocidade de ataque super rápida. Somente com a ajuda do olho esquerdo ele conseguiu desviar desses ataques. Se fosse outra pessoa que tivesse alcançado o quarto ou quinto nível do caminho marcial, provavelmente já teria sido morta. A lâmina fina e curva na mão do homem vestido de cinza era muito afiada. Nem mesmo a pele de bronze de Shin-Tong seria capaz de bloqueá-la. Se Zhao Feng levasse um golpe, ele definitivamente perderia sua vida aqui. Ele também estava tentando encontrar falhas no inimigo. No entanto, o homem vestido de cinza era muito experiente e tinha estado em muitas situações de vida ou morte, então ele tinha poucas falhas. Habilidade de espada de alto nível, habilidade de trabalho de pés de alto nível, habilidade de força interior de alto nível. Todas elas atingiram o nível alto. Sua habilidade de espada quase atingiu o nível pico. Enquanto Zhao Feng mal conseguiu se esquivar, ele também estimou a força do oponente. O resultado fez seu coração gelar. O cultivo do homem vestido de cinza havia alcançado o pico do quinto nível e estava próximo do sexto. Com artes marciais de alto nível, ele era definitivamente um lutador de pico do quinto nível do caminho marcial. Conforme a luta continuava, Zhao Feng sentiu seu ferimento interno piorar. Eu definitivamente morrerei se continuarmos lutando em combate corpo a corpo. Por que não? Os olhos de Zhao Feng brilharam enquanto ele pensava em um plano. De repente, ele saiu da luta e levou a balsa levemente flutuante e a técnica de respiração de empurrar o ar ao máximo. Imediatamente ele correu através das árvores e se dirigiu para as partes mais profundas da floresta das nuvens celestiais. Desta vez, como ele expôs sua força, sua balsa levemente flutuante foi mais rápida do que antes pela metade. Para onde você está correndo? O homem vestido de cinza exclamou enquanto o seguia imediatamente. Zhao Feng começou a se acalmar depois de correr alguns quilômetros. O oponente, confiando em seu cultivo e habilidade de trabalho de pés de alto nível que havia alcançado nível alto, tinha velocidade equivalente à dele. Enquanto Zhao Feng corria, ele abriu um caminho para ele usando seu olho esquerdo, e tentou encontrar obstáculos que pudessem parar o inimigo atrás dele. Como seu olho esquerdo podia ver mais longe e mais claramente, Zhao Feng era como um peixe na água que nadava rapidamente sem parar. Entretanto, o homem vestido de cinza estava distraído por aqueles obstáculos, como folhas e galhos. Embora eu não possa te jogar fora, eu ainda posso te levar mais para dentro na floresta das nuvens celestes e nos fazer perecer juntos. Zhao Feng disse energicamente. Ele sentiu que enquanto corria, balsa levemente flutuante tinha algumas melhorias. De acordo com o plano de Zhao Feng, havia algumas feras mortais por perto. O rugido das feras mortais fez o coração do homem vestido de cinza pular. Esse pequeno bastardo, odioso. O homem de cinza cerrou os dentes. Se as bestas fossem de nível baixo, como o quarto, quinto ou sexto nível do caminho marcial, o homem de cinza seria capaz de se proteger. No entanto, se eles tivessem azar e encontrassem bestas mortais de alto nível, os artistas marciais normais nem teriam a chance de correr. Isso porque bestas mortais de alto nível tinham forças comparáveis aos mestres marciais, que eram como os anciões da seita Zhao. O plano de Zhao Feng era muito simples. Levar o homem vestido de cinza para lugares com bestas mais mortais. Como seu olho esquerdo tinha supervisão, Zhao Feng podia facilmente ver tudo em um raio de 1,5 km. Quando os dois chegassem a um lugar onde havia bestas mortais, Zhao Feng se esconderia instantaneamente no canto morto da besta para que a besta encontrasse o homem vestido de cinza primeiro. Zhao Feng levou o homem vestido de cinza em direção a 2 leopardos de sangue listrados prateados. Esses 2 leopardos de sangue listrados prateados tinham rostos desagradáveis. Seus corpos eram ainda maiores que o do rei tigre de cabeça verde. Zhao Feng estimou que a força do leopardo sangrento listrado prateado estava em torno do 5º nível do caminho marcial. Assim que eles entraram no território do leopardo sangrento listrado prateado e o perturbaram, Zhao Feng imediatamente se escondeu entre os galhos de uma árvore e rapidamente usou a técnica de ocultação do ar para apagar sua aura.
Sua técnica de ocultação do ar atingiu um nível alto e agora podia apagar completamente a aura de alguém, incluindo o cheiro, e também eliminar o calor do próprio corpo. Zhao Feng desviou do cheiro dos dois leopardos de sangue listrados prateados. O homem de roupa cinza que o perseguia, no entanto, não teve tanta sorte. Ele não tinha a visão de Zhao Feng, que conseguia ver tudo em um raio de 16 quilômetros. Os dois leopardos prateados listrados de sangue avançaram em direção ao homem vestido de cinza. Garoto sem vergonha! O homem de roupa cinza xingou. Ele sabia onde Zhao Feng estava, mas os dois leopardos listrados prateados tinham vindo atrás dele. Os leopardos de sangue listrados prateados tinham uma velocidade incrível enquanto chicoteava os galhos. Suas forças estavam em torno do pico do quinto posto. Se houvesse apenas um, o homem vestido de cinza poderia facilmente derrotá-lo, mas como havia dois, seria difícil. No momento em que o homem de cinza estava sendo espancado pelos leopardos de sangue listrados prateados, Zhao Feng, escondido entre as brechas de uma árvore, estava rindo alegremente. Com seu misterioso olho esquerdo, sua taxa de sobrevivência era muito maior do que a dos outros. Não me culpe por ajudar. Zhao Feng riu sombriamente enquanto tirava o arco de prata de suas costas e prendia 3 flechas envenenadas nele. Como ele estava escondido dentro da árvore, Zhao Feng podia ver o homem vestido de cinza, mas o homem vestido de cinza não conseguia vê-lo. Zhao Feng não atirou imediatamente, em vez disso, ele usou seu olho esquerdo para calcular a rota de suas flechas. Assim que eu atirar, minha aura será encontrada pelas duas bestas mortais. Zhao Feng manteve a calma. Ele não queria enfrentar os dois leopardos de sangue listrados prateados assim que matasse o homem de cinza. O homem de cinza mal conseguia lidar com as duas feras mortais, mas também usou parte de sua energia para ficar atento aos truques de Zhao Feng. Zhao Feng não conseguiu evitar suspirar. Essa pessoa era digna de ser uma elite. Nessa situação, ele ainda era capaz de manter a guarda alta. Nesse exato momento, um leve tremor veio do chão, como se uma fera enorme estivesse passando por ali. Os dois leopardos sangrentos listrados prateados, que tinham um cultivo no pico do 5º nível, estremeceram imediatamente e pararam de atacar. Um uivo assustador soou por um raio de 16 quilômetros. Incontáveis feras selvagens, e até mesmo algumas feras mortais, tremeram ao ouvi-lo. O que é isso? Zhao Feng sentiu seus tímpanos chacoalharem. Só o rugido o deixou inquieto. Não é bom. O homem de cinza pareceu perceber algo e seu rosto imediatamente ficou branco. O homem de cinza sabia mais sobre a floresta das nuvens celestes do que Zhao Feng. Isto é. Usando seu olho esquerdo, Zhao Feng viu um tigre-dente de espada de 2 asas de cor roxo-preto, de 7 a 8 metros de altura e dezenas de metros de comprimento, parecia uma pequena montanha. Tal tamanho fazia tremer de admiração. Em termos de comprimento, o rei tigre de cabeça verde seria uma criança comparado a ele. A parte mais assustadora, no entanto, era o par de asas pretas nas costas do tigre, permitindo que ele voasse. Árvores se despedaçariam onde quer que o tigre-dentes de espada de 2 asas fosse. Tigre-dentes de espada de 2 asas. Besta mortal de alto nível. Força em torno do 8º nível do caminho marcial. O homem vestido de cinza tremeu de medo. A aura de uma fera mortal de alto nível faria qualquer um tremer de respeito. As pernas de Zhao Feng tremiam incontrolavelmente. Ele não conseguia controlar seu corpo sob a aura assustadora. Um rugido alto veio do tigre-dentes de espada de 2 asas, que agora se lançou em direção ao leopardo sangrento listrado prateado e ao homem de cinza. Ajude-me! O homem vestido de cinza tentou resistir. O tigre-dentes de espada de 2 asas abriu a boca e engoliu o leopardos de sangue listrados prateados inteiro. A cena fez o coração de Zhao Feng gelar. Zhao Feng até teve a sensação de que o tigre-dentes de espada de 2 asas sabia de sua existência. Depois que o tigre-dentes de espada de 2 asas comeu um leopardo sangrento listrado prateado, seus olhos roxos como sangue olharam casualmente para onde Zhao Feng estava escondido. O quê? Zhao Feng sentiu seu corpo ficar frio. Quando uma fera mortal alcançava o nível alto, não era para ser subestimada. Você já viu um tigre com asas do tamanho de uma pequena montanha? Corra! Corra rápido! Se eu não correr, não haverá mais nenhuma chance. Zhao Feng tinha o desejo de sobreviver. Sob a pressão assustadora, Zhao Feng despejou toda a sua energia em seu olho esquerdo. O olho esquerdo o ajudou a se acalmar novamente. Ele também liberou chiados de calor que se espalharam uniformemente por todo o seu corpo. Zhao Feng sentiu o medo diminuir. Seu corpo virou um borrão enquanto ele corria em direção a um canto morto. No entanto, Zhao Feng ainda podia sentir uma aura mortal vindo esmagadoramente sobre ele. Um grito veio de trás. O outro leopardo de sangue listrado prateado também havia morrido. Em um instante, o tigre de dentes de espada de 2 asas havia matado 2 bestas mortais do pico do 5º posto. Só restava o homem de cinza por perto.
O homem vestido de cinza correu na outra direção em desespero. O tigre dentes de espada de duas asas estava mastigando lentamente a comida em sua boca antes de lentamente e preguiçosamente perseguir o homem de cinza. Embora o tigre dentes de espada de duas asas estivesse indo devagar, a distância entre os dois estava ficando mais curta. O homem de cinza tinha uma habilidade de velocidade de alto nível que ele havia treinado para o alto nível, e sob desespero, sua velocidade era mais rápida até do que Zhao Feng pela metade. Por outro lado, a velocidade de Zhao Feng também explodiu sob o sentimento de desespero. Sua balsa levemente flutuante agora estava ainda mais suave. Meu cultivo atingiu o pico do quarto nível. Embora Zhao Feng sentisse seu cultivo aumentar, ele não sentia nenhuma felicidade com isso. Porque o sentido do tigre dentes de espada de duas asas era extremamente poderoso. Mesmo se alguém corresse 16 quilômetros de distância, ainda seria encontrado. Nesse exato momento, um grito veio de trás. Corte da Lua Celestial. O homem vestido de cinza usou seu ataque final sabendo que morreria. A força daquela espada havia atingido o nível máximo. Não apenas isso, o cultivo do homem havia chegado ao sexto nível. Aquela lâmina de desespero, que poderia matar quase qualquer cultivador de sexto nível, atingiu o corpo do tigre dentes de espada de duas asas. O tigre dentes de espada de duas asas abriu a boca e engoliu o homem de cinza e suas armas inteiras. Quanto ao devastador corte da lua celestial, ele deixou uma marca de sangue de 1,5 cm no tigre dentes de espada de duas asas. Para uma criatura desse tamanho, esse tipo de ataque não era nada mais do que uma cócega. Enquanto o homem vestido de cinza morria, Zhao Feng sentiu-se envolto em morte. O próximo alvo do tigre dentes de espada de duas asas era ele. Foi bom que ainda houvesse uma lacuna entre eles, e que o tigre estivesse apenas lentamente o perseguindo. O tigre dentes de espada de duas asas também comeu algumas feras selvagens e mortais enquanto o perseguia. Zhao Feng pensou originalmente que, já que o tigre estava cheio, ele o deixaria ir. No entanto, o tigre dentes de espada de duas asas parecia estar brincando com ele, lentamente, mas seguramente, perseguindo atrás. Esse bastardo! Zhao Feng xingou enquanto usava seu olho esquerdo para encontrar uma rota de sobrevivência. De repente, um pequeno riacho apareceu do seu lado esquerdo. Ele levava a um cânion. Zhao Feng descobriu que havia uma caverna profunda a 16 quilômetros no cânion. O tigre dentes de espada de duas asas não conseguiria caber dentro daquela caverna. Zhao Feng logo mudou de direção e correu em direção ao riacho. Os pés de Zhao Feng pisaram levemente sobre a água enquanto ele cruzava o riacho. Ele já havia treinado balsa levemente flutuante a tal nível que andar sobre a água não era nada difícil. O tigre dentes de espada de duas asas de repente bateu suas asas enquanto se lançava em direção a Zhao Feng. Zhao Feng correu direto para a caverna. O tigre não era tecnicamente uma fera voadora, então sua velocidade de voo não era rápida. Somando-se ao fato de que estava cheio, ele não conseguia voar tão rápido. No entanto, ele ainda perseguiu Zhao Feng. A caverna se aproximava cada vez mais. 16 quilômetros. 14 quilômetros. 12 quilômetros. Quando faltavam apenas 1 ou 2 quilômetros, Zhao Feng sentiu uma aura fria e escura. A aura veio de dentro do cânion. O som estranho fez o coração de Zhao Feng tremer. O tigre atrás dele também hesitou. Era óbvio que ele também estava sendo cauteloso. De repente, um tremor alto veio de dentro do cânion. Uma piton vermelho-sangue, com dezenas de metros de comprimento, saiu de dentro da caverna. A aura dessa piton não era mais fraca do que a do tigre. O corpo de Zhao Feng congelou. Havia uma piton na frente e um tigre atrás. Isso era ainda pior do que antes. Felizmente, a atenção da piton foi atraída primeiro pelo tigre dentes de espada de duas asas. As duas criaturas se encararam. O tigre de duas asas rugiu no ar, como se mostrasse seu domínio. A piton vermelho-sangue sibilou de volta. Este era seu território. Quanto a Zhao Feng, este fracote foi ignorado. Depois de se encararem por um tempo, o tigre dentes de espada de duas asas finalmente perdeu a paciência e atacou a piton vermelho-sangue. A piton pulou direto na direção do tigre. Imediatamente, as duas feras mortais lutaram entre si. Onde lutaram, o chão tremeu. Zhao Feng escondeu cautelosamente sua aura enquanto se movia lentamente em direção à caverna. De repente, as duas feras começaram a morder uma a outra. A cena sangrenta fez o coração de Zhao Feng pular. Algum tempo depois, os movimentos dos dois animais finalmente ficaram cada vez menores. Meia hora depois, havia um silêncio mortal dentro do cânion. Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto se movia lentamente em direção aos corpos das duas bestas mortais. Ele também confirmou que as duas bestas estavam mortas com seu olho esquerdo. Zhao Feng suspirou quando chegou na frente das pequenas feras do tamanho de montanhas. Ele não podia levá-las de volta com ele para a cidade Pena do Sol. De repente, uma luz fria chamou sua atenção.
Zhao Feng se abaixou e puxou uma lâmina curva do cadáver do tigre. Essa lâmina curva era a arma do Homem Cinza. Era extremamente afiada. As feras mortais e selvagens próximas começaram a uivar. Zhao Feng usou seu olho esquerdo para escanear a área e ficou imediatamente chocado. Havia mais de 30 bestas na sexta posição do caminho marcial se aproximando. Não é bom. Os corpos dessas duas bestas mortais de alto nível devem ter atraído outras bestas. Zhao Feng imediatamente pegou a lâmina curva e correu em direção à caverna da Piton Vermelho Sangue. Quando Zhao Feng entrou na caverna, ele imediatamente sentiu frio. Conforme ele se aprofundava, a área dentro da caverna aumentava. Havia algumas bestas mortais e feras selvagens dentro da caverna, mas todas eram fracas. Como ele podia vê-las de longe, ele usou seu arco de prata para matá-las. Quando eles se aproximassem, ele usaria sua nova lâmina curva. A lâmina cortaria facilmente as feras mortais. Logo, uma parede de pedra vermelho sangue apareceu e, sob a parede de pedra vermelha, havia um lago vermelho sangue. De tempos em tempos, havia bolhas estourando na superfície do lago. Zhao Feng não sabia o que era o líquido vermelho, mas sentiu que sua aura era semelhante à da Piton. Planta de sangue, erva do espírito de sangue, pedra de bambu de sangue. 300 anos, 500 anos, 1000 anos. Zhao Feng riu enquanto seus olhos pousavam na rocha vermelha. Alguns remédios preciosos cresciam na parede de pedra e o mais antigo tinha atingido 1000 anos. Como Zhao Feng já havia comido recursos de 200 e 300 anos, ele obviamente sabia o valor desses remédios. Uma planta de sangue normal, com 500 anos de idade, valia cerca de 20.000. Quanto a plantas de sangue e ervas espirituais de sangue com mais de 1000 anos de idade, não havia nenhuma em estoque na cidade Pena do Sol. Zhao Feng calculou aproximadamente que havia cerca de 20 plantas com 300 anos, mais de 10 plantas com 500 anos e 3 plantas com 1000 anos. Plantas de 500 anos são ótimas para artistas marciais normais. Quanto a plantas de 1000 anos, elas são raras até mesmo para cultivadores de 6º nível e mestres marciais, 7º nível e superior, ponto. Zhao Feng não conseguiu conter sua felicidade. Quando alguém não morria, definitivamente a sorte estava a seu favor. Zhao Feng esteve em uma situação de vida ou morte, mas sobreviveu. E em desespero, ele veio para esta terra de sorte. Enquanto Zhao Feng caminhava em direção à parede de pedra vermelha, ele não colheu as plantas preciosas imediatamente. Sua visão focou no lago vermelho. Havia um pouco de pele morta de uma piton caída perto do lago. Quanto ao líquido, ele fluía da parede de pedra. Para que a parede de rocha vermelha produza materiais tão preciosos, pode-se ver que o líquido definitivamente não é normal. Zhao Feng olhou com entusiasmo. Ele se abaixou cautelosamente e tocou o líquido vermelho. De repente, houve um salto de seu olho esquerdo. O efeito do líquido vermelho sangue era ainda melhor do que o do pó de fortalecimento corporal. Ótimo! O lago vermelho sangue foi a fonte na qual a parede rochosa conseguiu cultivar esses recursos raros. Zhao Feng imediatamente pulou na lagoa. Zhao Feng sentiu uma energia quente e picante entrando em seus poros. Zhao Feng não conseguiu se conter e gemeu de prazer. A energia desta lagoa é muito mais forte do que o pó fortalecedor do corpo que comprei. Zhao Feng circulou a técnica de respiração de empurrar o ar e a técnica da parede de metal ao mesmo tempo. O líquido vermelho sangue era muito misterioso. Ele não só podia ajudar a fortalecer o corpo, como também podia aumentar a força interior. O tempo fluiu. Com a ajuda do líquidos, Zhao Feng sentiu o nível de sua técnica de respiração de empurrar o ar e técnica de parede de metal aumentar drasticamente. Entretanto, mais de 70% da energia foi absorvida por seus ossos, sangue e pele. Cerca de meio-dia depois, Zhao Feng sentiu que sua técnica da parede de metal finalmente progrediu do pico do 2º nível para o 3º nível. Naquele momento, ele sentiu que sua pele era tão forte quanto o bronze e que seus ossos eram ainda mais duros. A técnica da parede de metal atingiu o 3º nível. Minha defesa dobrou e minha força aumentou em 150 a 200 quilos. Zhao Feng ficou muito satisfeito. Se a técnica da parede de metal estivesse totalmente consolidada no 3º nível, seu corpo poderia encarar espadas e lâminas de frente. Após atingir o 3º nível, Zhao Feng descansou por mais algumas horas no líquido vermelho. Neste momento, seu cultivo havia atingido o pico do 4º nível e sua força interior estava se aproximando do 5º nível. Na situação de vida e morte na Floresta Nuvem Celeste antes, seu cultivo havia alcançado o pico do 4º posto. Até mesmo o Homem de Cinza havia alcançado o 6º posto antes de morrer. Parece que o potencial de uma pessoa pode ser melhor explorado quando ela está em situações de vida ou morte. Depois que a técnica da parede de metal foi totalmente consolidada, ele saltou do lago e caminhou até a entrada da caverna. Bestas mortais e feras selvagens mais fortes estavam matando umas às outras pelo cadáver das duas bestas mortais de nível superior. Zhao Feng não conseguiu evitar suspirar enquanto pensava no valor de bestas mortais de alto nível.
Elas valiam mais de 20 vezes o preço de uma besta mortal de baixo nível. Mas essas bestas mortais e feras selvagens podiam comer os cadáveres das duas bestas mortais de alto nível para aumentar sua própria força. Zhao Feng estava com medo de enfrentar tantas bestas, então ele recuou de volta para o lago. Vou treinar um pouco mais aqui então. Zhao Feng deitou-se no lago de sangue e começou a cultivar novamente. O uso do lago vermelho sangue foi muito útil. Uma vez que ele partisse, ele não teria a chance de voltar. Mas meio-dia depois, o cultivo e a força interior de Zhao Feng estavam extremamente próximos do quinto posto do caminho marcial. Dentro de seu olho esquerdo, o brilho verde havia alcançado 1,60 m. Posso tentar chegar ao quinto posto em breve. Zhao Feng pulou do lago e começou a executar punhos do dragão furioso. Punhos do dragão furioso já havia sido treinado para o nível Max. Agora, o poder de alguns movimentos havia cedido o limite original. De um ponto de vista diferente, pode-se dizer que esta era uma nova arte marcial agora. Zhao Feng sentiu como se estivesse queimando. Zhao Feng pegou uma planta de sangue de 500 anos da parede de pedra vermelha. Quando um artista marcial normal alcançava o pico de uma classificação, ele não conseguia passar para a próxima classificação imediatamente. Isso acontecia porque havia um problema chamado gargalo. O objetivo de Zhao Feng em usar a planta de sangue era abrir esse gargalo. A planta de sangue de 500 anos tinha muito mais energia em comparação com a planta de sangue de 300 anos. Enquanto Zhao Feng a comia, ele imediatamente sentiu a energia correr caoticamente por todo o seu corpo. Ele imediatamente circulou a técnica de respiração de empurrar o ar para absorver a energia. Um dia e uma noite depois, Zhao Feng sentiu seu sangue se misturar com sua força interior. Ele sentiu mais e mais fios de força interior sendo formados. A quantidade de força interior que tenho quase dobrou desde que avancei para o quinto rank. Os atributos do meu corpo obviamente também aumentaram. Zhao Feng podia ver as mudanças por todo o seu corpo com o olho esquerdo. Logo, ele consolidou seu reino e absorveu os restos do remédio. Adicionando força interior à sua técnica de respiração de empurrar o ar, sua velocidade atingiu um nível totalmente novo. A força geral de Zhao Feng passou por mudanças dramáticas devido ao avanço. Se ele encontrasse o homem vestido de cinza agora, ele tinha certeza de que poderia lutar e vencer. Cultivação era a força base. Conforme a força base aumenta, a força interior, a velocidade e as habilidades terão muito mais poder. Após um dia de consolidação, Zhao Feng retornou mais uma vez à entrada da caverna. Um grito agudo veio de dentro do cânion. Zhao Feng não conseguiu parar de tremer. Isso foi. Sua expressão mudou. Dentro do cânion, uma hiena de olhos azuis de 7 a 8 metros de comprimento estava lá dentro. A hiena liberou sua aura mortal e fez todas as feras selvagens e mortais em um raio de 16 km se encolherem de medo. Era óbvio que a hiena de olhos azuis também era uma besta mortal de alto nível. Sua força não era mais fraca do que a Piton vermelho sangue ou o tigre dentes de espada de duas asas. A hiena avistou Zhao Feng imediatamente assim que ele saiu da caverna e, como o vento, veio imediatamente em sua direção. Que velocidade! As pupilas de Zhao Feng se contraíram quando ele ativou sua força interior e recuou para dentro da caverna. A caverna começou a tremer quando a hiena colidiu com a entrada. A onda de choque fez Zhao Feng gemer de dor. Bestas mortais de alto nível. Que poder! Como ele estava circulando sua força interior e havia alcançado o terceiro nível da técnica da parede de metal, ele estava ileso. Se fosse um cultivador do quarto nível do caminho marcial, a onda de choque sozinha quase poderia tê-lo matado. A hiena de olhos azuis atacou repetidamente a entrada. Zhao Feng sentiu como se uma montanha estivesse tremendo. Foi bom que a entrada fosse dura o suficiente. No entanto, a entrada era pequena comparada à hiena de olhos azuis, e após alguns ataques, a entrada começou a ruir. A entrada desmoronou. O rosto de Zhao Feng ficou preto. Depois de mais alguns tremores, a hiena de olhos azuis saiu da entrada. No entanto, Zhao Feng ainda conseguia sentir sua aura. Depois que a Piton vermelho sangue morreu, esse agora era o território da hiena. Mesmo que Zhao Feng conseguisse cavar do lado de fora, ele ainda teria que enfrentar um inimigo forte. Depois de pensar um pouco, ele decidiu retornar para as profundezas da caverna. A caverna ainda tinha pequenos animais e feras que podiam ser usados como alimento. Zhao Feng pulou de volta no lago vermelho sangue e começou a se concentrar no treinamento da técnica parede de metal novamente. O líquido vermelho teve grandes benefícios para o corpo. Zhao Feng sentiu seu corpo passar por mudanças sutis. A batida dentro de seu olho esquerdo liberou ondas de calor por todo o seu corpo, o que fez com que sua absorção do líquido vermelho aumentasse. 1 hora, 2 horas. 3 horas. Zhao Feng sentiu seu corpo ficar cada vez mais duro. Meio-dia. 1 dia. 2 dias.
Finalmente, depois de 2 dias, Zhao Feng atingiu o 4º nível da técnica da parede de metal. Os 3 primeiros níveis foram a fundação da técnica da parede de metal. Cada nível depois disso dará ao cultivador um aumento massivo de poder. Uma vez que essa arte marcial corporal fosse treinada até o 4º nível, o corpo do cultivador se tornaria tão resistente quanto uma parede de metal impenetrável. Isso significava que Zhao Feng poderia enfrentar Xin Fei sozinho com seu corpo e a maioria dos cultivadores de 4º e 5º nível não poderiam feri-lo. O 4º nível da técnica da parede de metal não apenas fortalecia a pele, mas também fortalecia os ossos, moldando-os por dentro, o que significava que a força do cultivador superava em muito a de outros do mesmo nível. Zhao Feng sentiu que a mudança dentro de seu corpo era muito óbvia. Sem usar a força interior, cada movimento e ação dele ainda conteria poder imparável. Eu posso facilmente derrotar cultivadores de 4ª categoria apenas com meu corpo. Eu posso até mesmo contra-atacar alguns de 5ª categoria. Zhao Feng respirou fundo e examinou seu corpo. Neste momento, Zhao Feng finalmente percebeu a grandeza de uma habilidade marcial corporal. Se ele tivesse treinado primeiro a técnica da parede de metal até o 4º nível, ele não teria tido dificuldade em lutar contra os 3 assassinos. Zhao Feng pulou do lago e consolidou sua fundação. Então, ele rastejou em direção à entrada. A entrada estava completamente bloqueada pelas pedras caídas. No entanto, Zhao Feng ainda conseguia ver a paisagem lá fora através das brechas. Ainda não foi embora? Zhao Feng franziu as sobrancelhas. A hiena de olhos azuis estava deitada dentro do cânion, dormindo. Zhao Feng não ousou fazer nenhum movimento suspeito. Tudo o que ele fez foi mover algumas das pedras menores para o lado. Nesse exato momento, a hiena de olhos azuis uivou. Zhao Feng se sentiu impotente ao retornar para a caverna. Sendo uma besta mortal de alto nível, a hiena de olhos azuis tinha um senso extremo. Tentar blefar através dela não era fácil. Ainda faltam 2 dias para o torneio principal começar. Zhao Feng ficou um pouco irritado enquanto mergulhava no lago. Ele não conseguiu forçar a passagem. A força da hiena de olhos azuis estava no 8º nível do caminho marcial. Qualquer cultivador abaixo do 7º nível seria morto instantaneamente. Cada 3 ranks era uma diferença enorme. Por exemplo, um cultivador no pico do 6º rank perderia facilmente para um cultivador que tivesse alcançado o 7º rank, sob as mesmas circunstâncias. A hiena era uma mestre marcial, pois havia alcançado o 8º nível. Até mesmo alguns dos anciões da seita não conseguiram vencê-la. Zhao Feng decidiu que se não conseguisse sair, deveria apenas cultivar. Deitado no lago, ele circulou a técnica de respiração de empurrar o ar e a técnica de parede de metal novamente. Embora o líquido vermelho ainda ajudasse muito a técnica de parede de metal, o aumento agora era muito mais lento do que antes. 2 dias se passaram num piscar de olhos. A técnica da parede de metal de Zhao Feng aumentou aos trancos e barrancos novamente, embora não tenha alcançado o 5º nível. Durante esse período, ele comeu uma planta de sangue de 500 anos e uma pedra de bambu de sangue de 500 anos. Zhao Feng então comeu uma erva espiritual de sangue e sentiu sua força interior se purificar e adquirir uma qualidade superior. Com a ajuda da planta de sangue e do lago vermelho, o nível de sua força interior atingiu o pico do 5º nível, não era mais fraco que o de Zhao An. O uso da pedra de bambu de sangue foi ainda mais útil. Ela ajudou a excretar o veneno do corpo. Tendo usado tantos recursos preciosos, havia um pouco de veneno dentro de seu corpo e ele tinha alguns pequenos ferimentos internos. Mas depois de usar o broto de bambu de sangue, ele sentiu-se excretar um líquido preto espesso várias vezes, o que o ajudou a se livrar do veneno e ele sentiu os ferimentos internos se curarem. Neste momento, a força interior de Zhao Feng estava no pico do 5º nível e seu cultivo estava se aproximando do pico do 5º nível também. Sua técnica de parede de metal estava quase no pico do 4º nível. Mas ele não se sentia nada feliz. Hoje é o início do torneio principal. Zhao Feng balançou a cabeça tristemente. Ele ainda estava preso dentro da caverna e não conseguia sair. Ao mesmo tempo. Cidade Pena do Sol, Seita Zhao. Todos os discípulos internos de elite apareceram. Primeiro lugar Zhao Linlong, segundo lugar Zhao Shi, terceiro lugar Zhao An. Todos os gênios chegaram. Por que ele ainda não chegou? Os belos olhos de Zhao Yufei escanearam o lugar, mas ela não conseguia ver Zhao Feng. Zhao Yufei finalmente alcançou o 4º posto do caminho marcial depois de meio mês. Isso incluía a ajuda da técnica de respiração de empurrar o ar e recursos preciosos. No palco, havia 50 cadeiras dispostas em 5 fileiras. Nos assentos estavam sentados 50 discípulos internos. As 50 cadeiras representavam os 50 pontos dos discípulos internos. Os 3 primeiros donos de cadeira eram os 3 principais discípulos da seita Zhao. Todos eles tinham pelo menos alcançado o 5º posto do caminho marcial. Olhando para suas auras, podia-se ver que Zhao Shi e Zhao tinham ambos alcançado recentemente o 5º posto. Quanto ao discípulo número 1, Zhao Linlong,
Ele nunca abriu os olhos desde o início, o que o torna ainda mais misterioso. Ele nunca abriu os olhos para assistir a nenhuma luta. Por que o principal discípulo externo Zhao Feng não está aqui? Sim, ouvi dizer que ele derrotou um cultivador de quarta categoria usando apenas a força de um artista marcial de meio passo. Os discípulos da seita discutiram. Apenas um pequeno número de pessoas do alto nível da seita Zhao percebeu que Zhao Feng não estava ali. No palco. Se ele estivesse aqui e fosse pelo menos o quarto rank do caminho marcial, ele seria capaz de chegar ao top 5 sem problemas. Um velho de barba branca murmurou para si mesmo. Este velho de barba branca era o juiz principal do concurso de discípulos externos, aquele que havia bloqueado o ataque de Zhao Tianjian. Hoje ele também foi um dos dois principais juízes do torneio principal. Se ele pode chegar, então o sol deve estar vindo do sul. Os olhos de Zhao Tianjian brilharam violentamente, mas então ele pensou desconfiado. Mas por que Águia Cinza, aquele que assumiu a missão, ainda não retornou? Dentro da floresta das nuvens celestiais, na caverna. Zhao Feng estava se agarrando à última corda de esperança. O tempo passou lentamente. Ele tinha certeza de que o torneio principal havia começado. Com a hiena de olhos azuis guardando do lado de fora, Zhao Feng não ousou fazer nenhum movimento precipitado. Tudo o que ele podia fazer era cultivar devidamente a técnica da parede de metal e a técnica de respiração empurrando o ar. Mais um dia passou num piscar de olhos. A técnica da parede de metal de Zhao Feng havia atingido o pico do quarto nível. Sua força interior havia atingido o limite do quinto nível. Até mesmo seu cultivo estava lentamente avançando em direção ao pico do quinto nível. Um dia se passou desde o início do torneio principal. Zhao Feng não tinha mais esperanças. Embora o torneio do discípulo interno fosse importante, não era tão importante quanto sua própria vida. Além disso, se ele tivesse força suficiente, não precisaria temer ninguém quando retornasse à seita. De dentro do cânion veio um grito. Zhao Feng imediatamente pulou para fora do lago. Aquele som claramente veio da hiena de olhos azuis. Vou dar uma olhada. Zhao Feng usou balsa levemente flutuante e chegou à entrada da caverna. Através das rachaduras, ele viu as cenas do cânion. Do outro lado do cânion, alguns humanos apareceram. Humanos. Zhao Feng primeiro ficou feliz, depois seu humor caiu novamente. Somente mestres marciais seriam capazes de enfrentar bestas mortais de alto nível. O olho esquerdo de Zhao Feng viu que a 5 quilômetros de distância da caverna, havia 2 homens e uma mulher. Suas idades eram em torno de 17 ou 18, o mais velho tinha em torno de 20. Com a idade deles, era quase impossível para eles serem mestres marciais. Na mente de Zhao Feng, os anciões da seita tinham todos atingido 70 ou 80 anos. Mas a hiena parecia estar cautelosa com as pessoas. As 3 pessoas usavam as mesmas roupas, parecia que eram da mesma facção. Como estavam a 3 ou 6 quilômetros de distâncias, Zhao Feng não conseguia ouvir suas vozes, pois seus ouvidos não eram tão tendenciosos quanto seus olhos. Nesse momento, o jovem da frente disse fracamente. Esse bastardo parece ter alguma inteligência. Nenhum desafio. O outro jovem disse desdenhosamente. Deixe comigo. A garota disse. Claro, irmãzinha Yuan. Com suas habilidades de combate atuais, você não terá problemas em matá-lo com um movimento. O jovem na frente disse. Se Zhao Feng pudesse ouvir o que eles estavam dizendo, ele ficaria chocado. Logo, ele viu a garota caminhar em direção à besta mortal de alto nível. A hiena de olhos azuis atacou a garota. Oh meu Deus! Zhao Feng ficou atordoado. Aquela garota ia morrer. O olho esquerdo de Zhao Feng foi levado ao máximo. O mundo inteiro desacelerou em dezenas de vezes. A garota em sua visão flutuou para cima. Suas mãos de jade levemente varreram o ar e uma luz de cor azul se formou em suas mãos, e então voou para a cabeça da hiena. A pele mais dura que metal da hiena de olhos azuis foi facilmente cortada. A hiena gritou quando sua cabeça explodiu. O cadáver caiu no chão. Zhao Feng ficou chocado. Seu olho esquerdo ainda estava latejando. Dentro da dimensão negra de seu olho, a luz verde se dividiu em 2 figuras. Uma delas era a hiena, enquanto a outra era a garota. As 2 figuras se aproximaram. A garota simplesmente acenou com a mão. Seu ataque continha uma percepção profunda demais para Zhao Feng entender e matou a hiena com um golpe. A cena em sua mente foi repetida de um lado para o outro. Zhao Feng ficou atordoado como se estivesse em transe. Ele estava tão concentrado que nem percebeu as 3 pessoas saindo. Irmãzinha Yuan, embora seu oponente fosse muito fraco, o poder desse movimento não foi ruim. O jovem na frente elogiou. Quando Zhao Feng abriu os olhos, não havia mais ninguém dentro do cânion, apenas o cadáver da hiena de olhos azuis. Tudo o que aconteceu foi como um sonho.
Mas se ele abrisse o olho esquerdo, a cena da garota matando a fera mortal de alto nível seria repetida várias vezes. De onde são essas pessoas? Zhao Feng pensou que tudo era surreal. Inesperadamente, seu olho esquerdo revelou uma nova habilidade. Ele podia memorizar qualquer cena que visse e reproduzi-la perfeitamente. Se Zhao Feng estivesse disposto, ele poderia abrir a cena e tentar obter algumas percepções. Ele sabia que seu conhecimento do mundo exterior era limitado. O continente Flor Azul tinha um número incontável de países. Só a Floresta das Nuvens Celestes sozinha passava por mais de 10 países. Cidade Pena do Sol era apenas uma pequena cidade dentro de um país. Recuperando sua compostura, Ao Feng logo ficou feliz. Agora que a hiena estava morta, nada poderia impedi-lo de ir embora. Preciso ir embora rápido. Zhao Feng sentiu-se ansioso ao pensar no torneio principal. A entrada da caverna estava bloqueada por pedras. Tudo o que ele precisava fazer era abrir um caminho. As pedras menores pesavam apenas 150 kg. Apenas com seu corpo, ele conseguia esmagá-las. Se ele adicionasse força interior a elas, as pedras seriam quebradas. Quando Zhao Feng encontrou pedras maiores, ele começou a empurrá-las para o lado. Pessoas normais do quinto nível tinham 750 kg de força usando apenas o corpo. Como Zhao Feng havia treinado a técnica da parede de metal até o quarto nível, ele tinha pelo menos 1.250 kg de poder, 500 a mais do que cultivadores normais do quinto nível tinham. Obviamente, o uso principal da técnica da parede de metal era ajudar a aumentar a defesa e não aumentar o poder. Zhao Feng finalmente abriu o caminho em meia hora. No entanto, ele não saiu imediatamente. Ainda havia alguns recursos preciosos na parede de rocha vermelha. Nesse momento, algumas feras mortais e animais selvagens começaram a gritar. O corpo da besta mortal de alto nível atrairá mais bestas. Tendo passado por isso pela primeira vez, Ao Feng imediatamente aumentou sua velocidade. Como um foguete, ele voou para a parede de pedra e pegou algumas das plantas. Havia apenas um objetivo para ele: pegar as 3 plantas de 1000 anos. A planta de sangue de 1000 anos, a grama do espírito de sangue de 1000 anos e a pedra de bambu de sangue de 1000 anos. Ele tinha muitas razões para fazer isso. Primeiro, ele poderia economizar tempo. Havia muitas feras se reunindo. Segundo, embora as plantas de 300 e 500 anos fossem preciosas, Zhao Feng já havia comido muitas delas, então seus efeitos não eram tão óbvios para ele. Ele não ousou parar depois de pegar as plantas. Na entrada do cânion, já havia 7 ou 8 bestas mortais lutando entre si. Havia também 30 bestas selvagens fortes aqui, todas elas tinham a força de uma 4ª classificação. Zhao Feng tentou o seu melhor para desviar das bestas e foi direto para o riacho. Embora ele tentasse desviar dos animais, ainda havia alguns animais selvagens e mortais que vinham atrás dele. Você está cortejando a morte. Zhao Feng gritou enquanto sua palma atingia uma fera mortal de nível baixo. Os ossos da besta mortal de nível baixo foram instantaneamente quebrados. Esse ataque dele foi puro músculo, com um pouco de força interior usada. A besta mortal de nível baixo era um pouco mais forte do que o rei tigre de cabeça verde que ele conheceu quando chegou à Floresta das Nuvens Celestiais. Matar a fera com um golpe fez com que as outras feras selvagens se dispersassem de medo e, de acordo com suas memórias, Zhao Feng voltou pelo mesmo caminho que veio. No caminho, ele encontrou novamente muitas feras mortais. Isso porque o cadáver da fera mortal de alto nível atraiu muitos outros animais. Punho de metal flamejante. Zhao Feng gritou enquanto um brilho verde fraco saía de seu punho. O punho atingiu uma besta mortal de nível baixo cuja força era igual à de um cultivador de 5ª categoria. Com esse soco, a besta mortal de nível baixo teve seus órgãos despedaçados. Com o uso da grama do espírito de sangue, Lagoa Vermelho Sangue, sua força interior era muito mais forte do que a força interior dos outros. Quando ele circulava completamente a técnica de respiração de empurrar o ar, ele podia matar instantaneamente um cultivador do mesmo nível. 1 hora depois, Zhao Feng finalmente alcançou os limites externos da Floresta Nuvem Celeste e correu de volta para a Cidade Pena do Sol. Ouvi dizer que o torneio principal das seitas terminará em breve. O torneio principal é dividido em desafio de classificação e desafio de local. Este último deve ter terminado agora. Estou tão triste que não consegui assistir. No caminho, ele ouviu algumas informações sobre o que estava acontecendo. Depois que ele retornou à seita, ele não foi imediatamente para o local onde o torneio principal era realizado. Em vez disso, ele primeiro retornou para casa e guardou as 3 plantas de 1000 anos. Logo, ele trocou de roupa e saiu correndo pela porta. Zhao Feng usou sua técnica de ocultação do ar para mostrar que seu cultivo estava apenas no pico do 4º rank. Quanto à sua força interior, foi mostrado que estava no 5º rank. Isto é o melhor que posso fazer. Zhao Feng logo chegou ao local usando a balsa levemente flutuante. Neste momento, o torneio parecia estar na 2ª fase.
Após um dia de luta intensa, o desafio de local terminou e os 50 discípulos internos foram decididos. O desafio de classificação será o próximo. Os 50 de vocês restantes desafiarão uns aos outros para descobrir a classificação geral e, de acordo com suas classificações, os prêmios serão dados. Uma voz poderosa e antiga reverberou. No meio do local, havia uma arena. Em frente à arena, havia um palco. Havia 50 assentos no palco e em cada assento estava sentada uma pessoa, representando um discípulo interior. A primeira rodada do desafio de local foi quando os 50 discípulos externos desafiaram os 50 discípulos internos, para tentar obter um lugar de discípulo interno. Zhao Feng examinou e descobriu que, dos discípulos externos, Zhao Yufei, Ao Yu e Zhao Guan tinham alcançado o top 50. No entanto, suas classificações estavam todas nas últimas 10. Apenas Zhao Yufei chegou ao top 20. Obviamente, essa era a classificação do desafio de local, e não a classificação real. Ainda cheguei atrasado. Zhao Feng usou seu cartão de identidade e passou pelo posto de controle. É Zhao Feng. É ele, o discípulo externo superior. Zhao Feng imediatamente atraiu a atenção da multidão. Juiz, ainda posso participar? Zhao Feng disse enquanto bufava. Não importa quem você seja, você não pode entrar, já que a primeira rodada do torneio acabou. O juiz disse. Ele não achava que Zhao Feng precisava de atenção especial. É ele. Os olhos do juiz principal de barba branca se iluminaram. Ele era o juiz principal do concurso de discípulos externos e viu Zhao Feng dominá-lo. Ouvindo as palavras do juiz, Zhao Feng balançou a cabeça desamparadamente. Ele não estava muito interessado, pois havia apenas 2 ou 3 pessoas que eram páreo para ele. Mas Zhao Feng ainda estava interessado nas recompensas. Se alguém alcançasse os 3 primeiros, eles poderiam ir para a biblioteca de artes marciais e escolher uma habilidade de classificação máxima. Espere. A voz veio do juiz principal. Juiz principal? O que quer dizer com? O juiz que estava organizando sentiu-se duvidoso. Esse garoto dominou facilmente a disputa dos discípulos externos e ficou em primeiro. Sua compreensão e potencial são imensuráveis. Acho que podemos dar uma chance a ele. O velho de barba branca disse. Zhao Feng olhou agradecido para ele. Ele o ajudou mais de uma vez. Eu me oponho. Uma voz fria soou do canto oposto. A pessoa era Zhao Tianjian. Cada país tem suas próprias regras. Como as regras podem ser mudadas para uma pessoa? Se eles chegarem atrasados para o torneio principal, então é óbvio que ele está desconsiderando as regras. Zhao Tianjian disse com retidão. Zhao Feng sentiu-se mal. Ele estava atrasado porque Zhao Tianjian havia enviado assassinos atrás dele. Agora, Zhao Tianjian o estava impedindo de entrar no torneio. Você está certo. Zhao Tianjian está certo. Não podemos deixar pessoas como ele passarem pela porta dos fundos. Esse garoto pode esperar pelo próximo torneio daqui a 3 anos. Muitas pessoas olharam com satisfação para Zhao Feng. Os altos escalões da seita Zhao começaram a discutir entre si. A competição deste ano era muito importante. Não apenas alguns dos anciões chegaram, até mesmo o chefe da seita Zhao Tiancan estava aqui. O ponto de vista deles era diferente comparado aos outros. Eles preferiam criar mais gênios do que se importar com regras. O que os 2 juízes principais pensam? O chefe da seita Zhao Tiancan disse inexpressivamente. Havia 3 pessoas que tinham mais poder no torneio principal, o chefe da seita e os 2 juízes principais. Eu apoio Zhao Feng. É melhor para a seita se tivermos mais gênios. O juiz principal de barba branca disse. Imediatamente, todas as pessoas se viraram para olhar para o outro juiz principal. O outro juiz era um velho de túnica branca. Zhao Feng viu que essa pessoa era familiar. Ele então imediatamente percebeu que essa pessoa era a que guardava a biblioteca de artes marciais da última vez. O velho de túnica branca também viu Zhao Feng e disse profundamente. Eu também apoio Zhao Feng. A multidão se agitou. Ambos os juízes principais decidiram apoiar Zhao Feng. 2 das 3 pessoas que tinham mais poder aqui decidiram ajudar Zhao Feng. Até mesmo o chefe da seita não podia fazer nada sobre isso agora. Como isso pôde acontecer? O rosto de Zhao Tianjian ficou verde. Fim dos capítulos do 32 ao 36. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!